Fala, gente linda! Hoje eu vou contar para você uma sacada que vai transformar a tua comunicação. Eu vou falar hoje sobre os 4 perfis comportamentais que orientam sim a forma como nós ouvimos as pessoas e a forma como nós falamos. Isso significa que, ao saber dos 4 perfis comportamentais que orientam quem você é, quem eu sou, quem somos todos nós, você vai tomar muito mais consciência de como você precisa se comunicar para impactar a tua audiência. Se hoje você sente que podia estar falando de uma forma em que as pessoas reagem mais, interagem mais com você, talvez você não está conseguindo isso porque você não consegue ainda saber qual a tendência de perfil das pessoas que estão atrás da câmera e que estão assistindo você, ou as pessoas que estão no teu público, estão na plateia assistindo você quando você sobe no palco, ou então estão sentadas na tua frente como teus possíveis clientes, ou até mesmo na fila do pão. Sim, cada uma dessas pessoas, elas têm uma tendência a ter pelo menos 2 perfis desses 4 perfis que eu vou mostrar para você. Cada um de nós tem uma tendência a ter 2 perfis que mais dominam as nossas palavras, a nossa forma de ouvir, a nossa forma de comunicar e as nossas necessidades em termos daquilo que nós queremos ouvir. Você já deve ter me ouvido falar por aí que a verdadeira comunicação, parafraseando aqui Dale Carnegie, ele fala isso no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, a verdadeira comunicação é aquela que não fala sobre o que eu quero, mas sim sobre o que o outro precisa. E hoje eu vou te dar um mapa para você realmente descobrir o que a tua audiência precisa de você. Nesse canal, todos os vídeos, semanalmente, tem por objetivo fazer com que você possa falar e impactar cada vez mais, seja nos vídeos que você grava, seja nas palestras que você faz. E ao ter essa consciência de quem está assistindo você, quem está te ouvindo, você com certeza vai ter uma comunicação com muito mais potencial de impacto e muito mais potencial para lotar a tua agenda. Durante muito tempo, eu não tinha essa consciência de que as pessoas que estavam atrás da câmera ou as pessoas que estavam sentadas diante de mim eram pessoas com perfis comportamentais. E por isso eu cometi muitos erros na minha comunicação. Eu acreditava, por exemplo, que não tinha necessidade de eu ficar explicando detalhe por detalhe, ou então falar de uma forma um pouco mais devagar, falar de uma forma um pouco mais pausada. Se afinal de contas, a vida anda muito rápido e a gente não tem tempo. Ou então eu acreditava que eu não tinha necessidade de elogiar o outro o tempo todo para que essa pessoa se motive. Afinal de contas, aquilo está sendo feito da forma certa, todo mundo sabe, então para que ficar repetindo? Para que ficar dizendo aquilo que todo mundo sabe que tá bom, que tá legal, que tá certo? Só que eu não me dava conta que essas pessoas que estão ao meu redor, as pessoas que estão aí atrás da câmera, elas fazem parte também desse conjunto de perfis comportamentais, assim como eu. E quando eu percebi isso, eu entendi que eu não podia me comunicar da forma que o meu perfil comportamental mandava, que é, eu já vou mostrar para vocês que perfil é esse, é um perfil que busca rapidez, agilidade, não vamos ficar de bobeira, gente, não vamos ficar aí perdendo tempo com elogio, vamos fazer, vamos lá para ação. E eu não compreendia que existe do outro lado da câmera, existe aqui sentada na minha frente, um outro perfil comportamental que precisa talvez de mais tempo, que precisa internalizar melhor as informações e eu já vou contar para você também que perfil é esse. Ou então um perfil comportamental que precisa sim ser elogiado para ser motivado, que precisa ser reconhecido, que precisa ouvir, por exemplo, que a pergunta que ele está fazendo é muito importante para essa informação que eu vou dizer agora em seguida. E esse perfil que precisa sim de um elogio para ser motivado, também vou contar para você qual é. Então, a partir do momento em que você entende que atrás da câmera existem perfis comportamentais e você toma consciência de qual é o teu perfil comportamental, você tem acesso a algo que é fundamental para que a tua comunicação possa impactar: empatia.
você se torna mais flexível para adaptar a tua comunicação àquilo que o outro precisa de você. Eu falo muito aqui e você vai ver nos vídeos aqui no canal o quanto eu falo da importância de você gerar valor, de você entregar valor no conteúdo que você está gerando, se você realmente quer gerar um conteúdo que faça a tua agenda lotar nesse mundo digital. E para você gerar valor, você precisa desenvolver e fortalecer cada vez mais essa habilidade de se colocar no lugar do outro. E para a gente começar esse jogo de se colocar no lugar do outro, eu vou te contar então quem é esse outro e também, consequentemente, quem é você. Você vai entender por que você fala da forma como você fala a partir do momento em que você toma consciência dos perfis comportamentais. Tem quadro aqui, tem informação aqui, tem caneta aqui, então eu quero que você aí, por favor, pegue a tua caneta, o teu papel, pega um lanchinho, pega a copa d'água, coloca o celular no modo avião, porque vai ter muito conteúdo hoje e eu tenho certeza que todo esse conteúdo vai te ajudar e muito vai te dar uma nova visão na hora em que você for falar, na hora em que você for gravar os teus vídeos, na hora em que você for postar o teu conteúdo nas redes sociais, em qualquer forma de comunicação. Isso vai expandir a tua mente para que você pense o tempo todo em quem está te ouvindo. Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, eu estou muito preocupada, estou sempre pensando se eu estou atendendo a todos os perfis comportamentais que estão me assistindo aí do outro lado. E é claro que a gente não tem todas as respostas, é claro que a gente não tem todas as garantias, mas a partir do momento em que você coloca a tua intenção em fazer com que a tua comunicação seja cada vez mais capaz de impactar o máximo possível todos os perfis, você já sim está colocando em prática a empatia e a flexibilidade. Bom, vamos começar. Quando eu olhar aqui para baixo, é porque eu estou pegando alguns dados dessa pesquisa e é muito importante a gente começar já falando sobre quem descobriu e quem pesquisou a respeito desses 4 perfis comportamentais. Foi um cara chamado William Marston. Ele é o criador da personagem mundialmente conhecida Mulher Maravilha, que é um grande exemplo de perfil psicológico. E além disso, ele mapeou 4 perfis comportamentais que tendem a explicar os comportamentos de todos nós. E essa pesquisa ela é tão genial, ela é tão científica, ela é tão embasada que ela é utilizada em várias empresas do mundo inteiro para seleção de pessoal, para treinamento de funcionários e também dentro do trabalho da psicologia. Ela é muito utilizada para que você possa potencializar os teus recursos, as tuas habilidades e mais do que isso, você possa se relacionar melhor com quem está ao teu redor. Então esse vídeo provavelmente vai te trazer também muitos insights, não só sobre quem você é, mas sobre as pessoas ao teu redor em termos de comportamento e como você vai poder se comunicar melhor com as pessoas, não só quem está atrás da câmera, mas quem está também do teu lado aí, no lugar onde você está assistindo, na tua casa, no teu convívio social. E o William Marston, ele desenvolveu essa pesquisa incrível que sim, ela é muito utilizada hoje em muitas empresas para seleção de pessoal e ela embasa também muitas teorias, inclusive de vendas, de contato com o cliente e também teorias de comunicação. Aqui nesse vídeo eu vou te falar a abordagem dos perfis comportamentais no olhar da comunicação, como você vai falar sendo quem você é, e você daqui a pouco já vai ter alguns insights sobre qual é o teu perfil comportamental e como falar com as outras pessoas dentro desse perfil comportamental. Então vamos lá. William Marston, ele começou a estruturar os perfis comportamentais em 4 eixos. Ele descobriu que os nossos perfis se distribuíam nos eixos questionador, receptivo, ativo e reflexivo. Então, de um lado nós temos o ativo, do outro lado nós temos o reflexivo. De um lado nós temos o questionador, do outro lado nós temos o receptivo. Só para você entender a lógica, quando você entender a lógica vai ficar muito mais simples falar sobre perfis comportamentais, é o seguinte, ele descobriu que todo indivíduo, e eu vou desenhar aqui o indivíduo, como uma baita desenhista que eu sou,
ele pode caminhar em direção, seu pacote de comportamentos pode caminhar para um lado e para o outro e para cima ou para baixo. A partir do momento em que ele vai caminhando em determinada direção, ele vai tendo tendências de comportamento. E dessa teoria inicial a gente já tira algumas informações muito importantes. Primeiro, nós temos em nós presente todos os perfis. Como assim, Melody? Mas você disse que as pessoas se definem em determinados perfis ou não. Como é que agora nós temos todos os perfis? Sim, nós temos todos os perfis em escalas. Então, em algumas pessoas, alguns perfis são muito suaves, de uma escala muito baixa, se manifestam em pouquíssimas situações de uma forma muito sutil, e outros perfis se manifestam de uma forma muito mais intensa, muito mais frequente, e isso define mais a nossa tendência de comportamentos. Então é muito importante você entender que não existe uma pessoa 100% questionadora, e você já vai entender os perfis comportamentais, como é que eles se encaixam nesses eixos, ou então uma pessoa 100% receptiva. Nós sim temos uma tendência, por exemplo, a ser mais questionadores, mas nós temos em alguns momentos uns comportamentos mais receptivos. Então sim, nós temos em nós todos os perfis, alguns bem sutis e bem discretos, e outros que sim definem mais os nossos comportamentos. Bom, então vamos lá, vamos destrinchar um pouquinho como são as características desses eixos, para que você já possa ir entendendo para onde é que você está caminhando, em que direção aqui que você está caminhando. Então olha só, o questionador é aquele que foca na lógica da comunicação, nos dados. Eu vou falar aqui, tá, galera, em comunicação, mas claro que William Marston estava falando dos comportamentos em geral, mas é aquela pessoa que busca uma lógica no que está sendo dito. Será que isso faz sentido? Quais são os dados que embasam isso que eu estou ouvindo? Quem desenvolveu essa teoria mesmo? Como é que é o nome dele? William Marston? Esse é o perfil que vem mais para o lado do questionador. Bom, se por outro lado a tendência é ser mais receptivo, o foco não vai ser na lógica, mas sim nas pessoas, no relacionamento. No relacionamento, ou seja, não me importa se quem desenvolveu essa pesquisa é o William Marston. O que eu quero saber é como isso vai se conectar com o outro. Eu quero saber que efeitos que isso vai fazer, que efeitos isso vai causar na minha comunicação, para que eu possa me conectar mais com as pessoas. Esse é o foco de quem vem mais pro lado do receptivo. Se ao mesmo tempo eu vou mais pro lado do ativo, o meu foco é agilidade. O meu foco é fazer. O meu foco é o desafio. Ou seja, se eu sou mais induzida para o lado ativo, a minha tendência na comunicação é falar de uma forma mais rápida, mais objetiva, com mais foco no que essa comunicação vai gerar em termos de resultado para as pessoas. Como que essa comunicação vai potencializar as minhas metas, os meus resultados. Agora, se por outro lado a minha tendência é vir para o lado reflexivo, eu vou focar não na velocidade, mas sim na moderação, na ponderação, no pensamento. Eu vou focar na análise cuidadosa das coisas para ter a conclusão mais correta. Olha só como são realmente opostas as tendências e como é rico esse conteúdo, né? Bom, e agora se liga aqui, que a gente vai dar um novo passo nessa pesquisa de William Marston. A coisa vai ficar um pouquinho mais complexa e você vai começar a entender, afinal de contas, quem você é e quem é a tua audiência. Então se liga só. William Marston, depois que ele dividiu então em eixos, entendendo que a gente poderia caminhar para cada um desses lados, ele conectou os eixos, definindo então os 4 perfis comportamentais. Eu vou tentar colocar aqui as cores universais dos perfis comportamentais, exceto uma, e aí você vai entender qual é o teu perfil e o perfil da tua audiência.
Ao ligar o eixo do questionador com o eixo do ativo, eu tenho o perfil comportamental executor. E o perfil comportamental executor é aquele que está mais voltado para a agilidade, para o fazer e para o desafio e para a lógica dos dados. Então ele é sim muito veloz, ele é muito focado nas metas, ele é um líder nato, ele busca otimizar sempre o tempo, os recursos, porque ele busca sempre conectar a melhor lógica e o melhor dado com os melhores resultados, com o fazer melhor, com o se desafiar, com o conquistar metas, com o ser ágil. Esse é o executor. O executor, ele lidera por comandos e por prazos, ele é ágil, ele é acelerado, ele é centrado na lógica, sim, e por isso ele acaba sendo muito cético, muito desafiador. Então, se você está se comunicando com o executor, é aquela pessoa que vai dizer, tá, e aí? E o que mais? Se você tem o perfil executor, talvez você já está pensando, quando é que eu vou terminar esses 4 perfis para dizer para você, no fim de tudo, como você vai entender a tua audiência? Então, o executor, ele já quer ir para o fim, ele já quer entender a lógica toda para ele já tirar as próprias conclusões, porque ele é sim muito líder. Ele entende que a aquisição da informação, a lógica das coisas é uma capacidade dele de realizar, de pensar, de tirar suas próprias conclusões. Então, se você quer se comunicar com o executor de uma forma que ele se conecte mais com você, você precisa entender que ele quer velocidade, ele quer lógica, ele quer ver o todo de uma forma o mais rápida possível para poder tirar já as suas próprias conclusões quanto aos próximos passos, quanto ao que ele vai fazer. Vamos lá. O próximo perfil é o perfil que conecta o lado ativo, aquele que é ágil, que é focado no fazer, que é focado no desafio, com o receptivo. E ao conectar esses dois perfis, nós temos o comunicador. O comunicador. O comunicador é aquele sim que é veloz, que busca agilidade, que busca fazer, que busca os resultados, mas ao mesmo tempo ele não é focado na lógica e nos dados. Ele é focado nas pessoas. Então ele entende que é a conexão entre as pessoas que vai fazer com que ele consiga chegar onde ele quer. O contato, o acolhimento, o se relacionar é o que faz as coisas acontecerem e não a lógica ou os dados. Então, isso significa que ele é motivado pelo diálogo, pelo contato com as pessoas. Uma pessoa, vamos imaginar, uma pessoa que busca resultados e que acredita que a realização, o fazer, que é super importante, de uma forma ágil, acontece a partir do momento em que existem conexão com as pessoas. Imagina o quanto esse perfil dá valor para o reconhecimento, ou seja, para aquela ação que vem de alguém, vem de uma pessoa e que reconhece os meus resultados, reconhece o quanto eu já fiz, o quanto eu superei desafios. Então, a partir do momento em que uma pessoa reconhece que eu já fiz, que eu realizei, que eu alcancei os desafios, isso é um fator de motivação incrível para o comunicador. É o exemplo que eu dei para você no início da aula. A partir do momento em que você percebe que tem um comunicador diante de você, você precisa sim reconhecer a pergunta que ele fez na plateia, você precisa sim reconhecer o comentário que ele fez, por exemplo, numa live. Ah, mas como é que eu vou saber que a pessoa que fez uma pergunta numa live ou quem está ali na plateia é um comunicador? Não temos como saber se você está vendo essa pessoa pela primeira vez, mas é importante você perceber que dentro da tua comunicação, se você achava que elogiar, reconhecer era uma perda de tempo, talvez porque você tenha um perfil que busca muita velocidade, busca alcançar metas, busca ser líder, você precisa lembrar que existem pessoas no mundo e também aqui atrás da câmera que querem sim ser reconhecidas e receber elogios. Bom,
Então, o comunicador, eu vou colocar aqui para você, é conexão, é contato pessoal, é diálogo. Então, são pessoas sim falantes. E aí tem uma tendência diretamente relacionada à comunicação. São pessoas que correm o risco de serem prolixas, pessoas que falam demais, porque elas entendem que o falar é um veículo que me conecta com aquilo que é mais importante para mim, que são as pessoas, e não os dados. Por isso que a minha fala não é tão sucinta e não é tão objetiva quanto a do executor, porque eu preciso me conectar mais. Então, se você é comunicador, observe aí a tendência que talvez você tenha a falar demais, a ser muito prolixo, porque isso com certeza tira do sério o executor que está querendo que você chegue logo no final, onde você está dizendo que vai chegar. Vamos lá, essa relação entre os perfis é incrível. Vamos lá. Depois, William Marston, ele descobriu que conectando o lado receptivo, que é aquele focado em pessoas, relacionamento, diálogo, com o lado reflexivo, que é o moderado, aquela pessoa que precisa pensar, interiorizar, ter um momento para absorção das ideias até dar o próximo passo, ligando esses dois lados, eu vou pegar a cor oficial. Peraí que eu estou me atrapalhando nas canetas aqui. Ligando então esses dois eixos, nós vamos ter o perfil planejador. E o perfil planejador é exatamente assim, é um perfil que busca ponderar, compreender, internalizar. É uma pessoa que na comunicação é calma, estável. Então, se você tem na tua audiência um planejador, e com certeza você tem, você precisa também entender que esse público precisa ver o passo a passo do que você está explicando. Esse público precisa entender os pontos que ligam o início, o meio e o fim, para estabelecer dentro da mente uma ideia de plano. O planejador, sim, tem o plano como algo muito importante para a própria vida. E a gente pensando num comportamento em geral de um planejador, é aquele que realmente precisa entender como as coisas vão funcionar antes de tomar a decisão. Algo que para o executor é irrelevante. O importante é fazer para vermos o que vai acontecer e se der errado, tentamos de novo, fazemos de novo. O planejador, ele não lida com erros de uma forma tão simples assim. Para o planejador é preciso sim garantir tudo, se certificar de tudo para errar o mínimo possível. Bom, se você está falando então para um planejador, você precisa se perguntar como a tua comunicação vai fazer com que ele entenda da forma mais clara possível, porque ele precisa ver de uma forma bastante pormenorizada o que vai acontecer para que ele possa ver o todo. Ele não busca agilidade, ele busca compreender todos os aspectos de uma informação para então ter certeza do que ele pode fazer para aplicar na vida dele. Então, por exemplo, nesse vídeo que eu estou gravando para você, falando sobre os perfis comportamentais, eu tenho essa preocupação de trazer para um quadro a descrição dos perfis, porque eu sei que algum planejador está aí me assistindo e ele não ia conseguir ter uma ideia tão rápida do todo, talvez, se eu simplesmente, sem quadro, sem escrever absolutamente nada, começasse a sinalizar a existência de eixos, ligando esses eixos apenas com gestos, para ele poder entender toda a lógica da descrição dos perfis. Ia ser um esforço imenso, e não só para o planejador, para muitas pessoas talvez seria um esforço imenso, porque é um nível grande de informação, mas talvez um executor rapidamente já pensaria, olharia o movimento das minhas mãos, pegaria papel e caneta, faria uma imitação do que eu estou fazendo e tentaria o mais rápido possível captar. O planejador tende a bloquear, o planejador tende a achar aquele conteúdo irrelevante, ele bloqueia o nível de interesse e provavelmente vai pausar o vídeo e vai ir para outro conteúdo. E é isso
que não pode acontecer com você, se você quer falar e impactar. Então, perceba que você precisa moderar a tua velocidade se você está falando com planejadores. Se você é um planejador, se você sente que você precisa de mais dados, se você precisa refletir mais, você tem que também você precisa lembrar que você está falando para pessoas que buscam rapidez, você está falando para executores também. Então, a partir do momento que você tem executores na sua plateia, busque otimizar, objetivar, falar de uma forma mais rápida para que esses executores também não percam a paciência e mudem de vídeo. Bom, vamos lá. O próximo perfil, deixa eu ver aqui se eu estou falando tudo que eu preciso falar para você. Beleza. O próximo perfil, o William Marston descobriu que conectando a moderação, o pensamento, a análise minuciosa com a lógica e os dados, ou seja, não estamos focando em pessoas aqui, nós temos, olha só quantos pincéis atômicos eu tenho na minha mão. Você tem o analista. E o analista é aquele que busca controle. Ele busca analisar a lógica das coisas, a lógica dos dados, porque ele quer, acima de tudo, o controle. Ele tem interesse pelo que é específico, então ele quer sempre especificações. Porque ele entende que o sucesso das coisas, as coisas funcionam se tiver cada vez mais claro, os dados estiverem cada vez mais claros e tivermos cada vez mais especificações a respeito de algo que precisa ser feito ou de algo que eu estou ouvindo. Pensando especificamente na comunicação, o analista é aquele que vai gostar de um conteúdo que tenha muito dado, que tenha fontes, a referência das fontes que embasam o que você está dizendo, datas, nomes, autores. Então, gravando esse vídeo, eu tive o cuidado de falar sobre o William Marston, falar que a pesquisa dele é utilizada em várias empresas no mundo inteiro para seleção de pessoas, para também terapias, para trabalhos em processos de desenvolvimento humano, porque fundamenta relacionamentos, forma de comunicação, perfil comportamental em termos de ações em uma empresa e vários outros aspectos do comportamento humano. Então, ao falar sobre isso, eu estou pensando no analista que quer saber, afinal de contas, de onde eu tirei essas informações, quem é essa pessoa e qual é a importância dessa pesquisa para eu utilizar ela em um vídeo aqui para vocês, dizendo que isso fundamenta a comunicação. Então, sim, o analista ele precisa muito de dados para confiar no que você está dizendo. Então, busque também atender a esse perfil analista, trazendo no teu conteúdo dados que fundamentam o que você está dizendo, ou então sendo muito específico, muito metódico, esquematizado, mostrando como esses dados se organizam, como as informações que você está entregando no teu conteúdo se organizam, para que o analista possa se conectar com o que você está dizendo. Ele gosta muito de ver no conteúdo as regras, ele gosta muito de ver, não só no conteúdo, né, mas em um geral, em todos os aspectos da vida. Ele valoriza muito as regras e os procedimentos. Então, se você reparar no início desse vídeo, procedimentos. A minha letra é algo maravilhoso. Então, se você reparar no início desse vídeo, eu falei pra você que eu falaria, né, o que eu entregaria nesse vídeo. Eu falei pra você que eu abordaria os perfis comportamentais que iam fazer com que você entendesse melhor o teu público. Eu expliquei por que era importante você entender o teu público e como não ter consciência dos perfis comportamentais mexem profundamente no relacionamento. No relacionamento com o teu cliente, né? Nos relacionamentos com o público, com a tua audiência. E eu dei exemplos meus de como eu errei ao ignorar os perfis comportamentais. Isso tudo é para trazer as regras do que eu estou falando, o procedimento que nós teremos aqui nesse vídeo, o que você vai ver, o que você vai assistir no vídeo nos próximos minutos. E isso faz com que o analista tenha mais interesse no conteúdo. Para você memorizar o que eu estou trazendo aqui,
Vamos imaginar, eu gosto muito dessa metáfora, vamos imaginar um jantar. Aqui no sul eu diria um churrasco, né? Mas vamos imaginar um jantar de família, bem clássico de família. E aqui eu vou usar alguns estereótipos, apenas para exemplificar para você, né? Bem categóricos mesmo, bem caricatas, aliás, bem caricaturais, para que você possa entender como de uma forma bem exagerada, os perfis comportamentais. Então, o executor, aquele que é líder, aquele que manda, aquele que é veloz, aquele que busca o resultado, a finalidade das coisas, num jantar de família, seria a sogra que já decidiu tudo. A sogra já escolheu qual vai ser a louça, ela já escolheu qual vai ser o cardápio, ela já escolheu quem vai poder vir, quem vai ser o convidado desse jantar, quem serão os convidados desse jantar, ela já decidiu absolutamente tudo, decoração e todos os detalhes, e já inclusive criou um grupo no WhatsApp, adoro, um grupo no WhatsApp, convidando as pessoas para o grupo e apresentando ali quais serão as regras desse jantar. O comunicador é aquele tio mega simpático que chega no jantar e em 5 minutos ele já está lá na frente cantando no videokê que foi alugado e todo mundo em volta tá rindo, tá adorando que ele chegou, todo mundo tá super feliz, finalmente a gente vai dar risada, esse tio é demais, adoro ele. Esse é o comunicador. O planejador é aquela tia que todo mundo senta em volta para conversar com ela, para ouvir as histórias, porque ela sempre entrega nas histórias que ela conta muita sabedoria, ela sempre dá um bom conselho, ela sempre é alguém bom para ter por perto, porque o planejador ele é isso, ele é reflexão, ele é ponderação, ele é calma, ele é o ouvir. O analista é aquele irmão enfiado no computador, nerd, que tá ali no jantar, mas na verdade, como ele não pode estar no computador, ele tá com o celular, olhando sempre as informações sobre o jogo que ele tinha jogado, olhando as planilhas, olhando os números, é aquele que tem todas as informações sobre o que está acontecendo em termos de percentual, alta da bolsa, queda da bolsa, todos os índices econômicos, qualquer coisa que você não acredita que ele saiba em termos de dados, ele sabe tudo, tem tudo memorizado, é aquele que tem na ponta da língua todas as informações, porque ele está sempre conectado com a lógica e os dados. Então ele é aquele no jantar de família que vai ter todas as datas, informações, números e estatísticas para você. Então, para a gente revisar essas relações, se você está falando com executores, lembre sempre de que você precisa entregar essa informação de uma forma bastante objetiva e dinâmica. Se você está falando com comunicadores, lembre-se que você tem que ser acolhedor, simpático, conectar e sempre que possível reconhecer a presença daquela pessoa ali. Se você está falando com planejadores, você precisa lembrar que os planejadores precisam de mais tempo para absorver a informação e precisam ver mais detalhes para entender a sequência das informações de uma forma lógica. Se você está falando com analistas, você precisa lembrar que eles buscam questionar, então eles querem que você entregue sim a lógica do que você está falando e os dados específicos sobre o que você está falando. E como eles analisam tudo isso com muito detalhe, você precisa lembrar que o teu conteúdo precisa entregar dados o mais... É redundante dizer preciso entregar dados precisos, né? Então, o teu conteúdo, ele deve conter dados precisos. Bom, com relação à velocidade da tua fala, os analistas, eles também são muito rápidos. Eles não procuram relação com as pessoas, esse contato, essa energia acolhedora na voz que as pessoas que vêm para mais para esse eixo procuram. Eles querem objetividade também. Como que eu vou criar uma comunicação que atenda a todas essas pessoas? Como eu falei para você no início do vídeo, coloca a tua intenção. Lembrando que você, a partir de hoje, você tem agora 4 perfis na tua audiência. E a tua comunicação precisa lembrar sempre desses perfis. E mais do que isso, você precisa lembrar de quem você é. Esse conteúdo é para que você também lembre qual é o teu lugar de conforto na tua comunicação.
Eu sou uma executora, então eu sei que eu tendo a falar rápido, eu tendo a buscar agilidade, e isso faz com que eu, além de assumir quem eu sou na minha comunicação, eu entenda os passos que eu preciso dar para contemplar todas as pessoas, todos os perfis em cada vídeo que eu gravo, em cada momento que eu falo. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, coloca aqui as suas perguntas, eu vou sempre responder na medida do possível. E se você ainda não está na Tribo que Impacta no Telegram, se inscreve, clica no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo e faça parte da tribo, lá do nosso grande grupo, um grupo onde eu, claro, com mais segurança, lá nós somos mais próximos, é um grupo mais fechado, lá eu conto os bastidores das minhas estratégias de comunicação, lá eu conto também os meus erros e acertos, e também lá tem conteúdo exclusivo para você. Espero que essa análise dos perfis comportamentais com base na comunicação tenha te trazido muitos insights e te vejo no próximo vídeo.